Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu trago um resumão da primeira e segundas temporadas de Dark. Na verdade, esse vídeo vai ser meio que um guia para você relembrar quem é quem na fila do pão e o que estava rolando quando acabou a segunda temporada. Então, se você quiser saber tudo, cada mini detalhe, veja o vídeo das famílias, que lá tem tudo resumido por família, e também tem 2 vídeos em ordem cronológica, entre aspas, das 2 temporadas. O vídeo de hoje é mais direto ao ponto. Então bora! A gente sabe que acontece de tudo em Winden, que é essa cidadezinha alemã, inclusive viagem no tempo. A princípio, fica estabelecido que só se pode viajar a cada 33 anos, você não pode ir para qualquer tempo, e sim avançar ou voltar a 33 anos. Por isso que a gente tem alguns anos específicos que a gente vai vendo ao longo da série, que são 1921, 1953, 1986, 2019 e 2053. A partir desses anos, o tempo passa um pouquinho. Então, por exemplo, a gente estava em 53, daí na temporada 2 a gente já vê 54 e assim por diante. Existem 3 maneiras de viajar no tempo. A primeira é pela caverna, que é um buraco de minhoca que tem ali que se abriu por causa do acidente que teve na usina nuclear em 86. A segunda maneira é a máquina do tempo construída pelo Tannhaus. E a terceira é a matéria escura, que é formada pelos resíduos radioativos do acidente, e a gente vê que existem algumas delas. Independente da forma, as viagens são feitas entre esses 33 anos, menos em uma matéria escura criada pela galera do Sic-Mundus, que você pode ir para qualquer dia que você quiser. Tem um outro jeito de viajar no tempo, mas eu não recomendo, que é aquela máquina do tempo que o Noah testa em crianças, mas não sei vocês, eu não quero por lá não. Todas as regras temporais da série são condensadas no livro Uma Viagem através do Tempo, do relojoeiro H.G. Tannhaus, que está aqui. O principal conceito do livro é que o tempo não é linear, é cíclico. É por isso que tudo acontece ao mesmo tempo. O futuro também interfere no passado. Isso é o paradoxo de Bootstrap. Um objeto do futuro é enviado para o passado, o que cria um ciclo infinito, no qual o objeto não tem mais origem real. Ele existe sem nunca ter sido criado. No dia 27 de junho de 2020, acontece o Apocalipse, que é dito como o início do último ciclo temporal. E existe uma guerra para controlar o tempo. Tem os que querem que o Apocalipse aconteça, que querem acabar com esse mundo e criar um novo. E tem as pessoas que não querem criar um novo mundo e sim salvar esse que já existe. Então vamos aos personagens. O Mikkel Nielsen entra na caverna de Winden em 2019 e vai parar lá em 1986. Lá ele é adotado pela enfermeira Ines Kahnwald e vira o Michael. Ele cresce e se casa com a Hannah e tem o filho Jonas. Ele acaba se matando depois que o seu filho do futuro aparece e fala que ele tem que fazer esse sacrifício por um bem maior. O Jonas Kahnwald acaba descobrindo tudo isso sobre o seu pai e começa a viajar no tempo. Ele descobre que ele vai virar o Adam, que quer que esse mundo acabe para criar um novo onde não exista o tempo. O Adam participa de uma organização secreta chamada Sic-Mundus. O Jonas é enganado pelo Adam, que não quer mudar as coisas, mas manter tudo como aconteceu. Então o Jonas se une a Cláudia e eles querem salvar esse mundo que já existe. Na série a gente vê 3 versões do Jonas. Ele adolescente, uma versão dele adulta que veio do futuro e o Adam, que é ele mais velho. No dia do apocalipse, o Adam acaba matando a Marta porque o Jonas precisa dessa dor para se tornar ele no futuro. Mas aparece uma versão da Marta de outro mundo e leva o Jonas para algum tempo, algum lugar. Outra peça importante do jogo é o Noah. A gente sabe que em 1921, o Noah ainda se chamava Hanno e era irmão da Agnes, e ele trabalha com o Adam no Sic-Mundus. Em algum momento ele teve uma filha com a Elizabeth que foi tirada deles, e por isso ele obedeceu às ordens do Adam. Ele recrutou o Helga para ajudá-lo a sequestrar crianças e testar em uma máquina do tempo esquisita, e eles tentam mandar as crianças para outro momento, mas elas morrem no processo. E ele descobre o paradeiro da sua filha, que é a Charlotte, e ele tenta matar o Adam por ter o traído. Mas ele não consegue e é morto pela sua irmã, Agnes. A Agnes, por algum motivo, usa o sobrenome Nielsen. Quando crianças, em 1921, a gente vê que a Agnes e o Noah moram numa pensão de uma mulher chamada Erna, que não sabemos ainda qual a relação com eles. Quando cresceu, a Agnes trabalhou para o Sic-Mundus, mas saiu e depois voltou. Ela tem um filho chamado Tromte com um pai misterioso com quem ela foi casada. A Agnes tem um caso com a Doris Tiedemann e trabalha junto com a Cláudia. O Tromte Nielsen acaba se casando com a Jana e tendo 2 filhos, o Ulrich e o Mads, que depois desaparece, mas a gente sabe que ele foi testado na máquina e morreu. O Tromte tem uma amizade muito forte com a Cláudia desde criança e quando crescem eles são amantes. A Cláudia Tiedemann é filha do policial Egon e da Doris.
ela tem heterocromia, que significa que ela tem um olho de cada cor. Quando ela fica adulta, ela vira presidente da usina de Winden e ela tem um caso com o Tronte. Ela tem uma filha chamada Regina, que não sabemos quem é o pai. Ela começa a viajar no tempo e descobre sobre a morte do seu pai. Quando volta para salvá-lo, ela acaba sendo, sem querer, responsável pela morte dele. Ela envelhece e se torna muito boa em viajar no tempo, virando inimiga do Sigmundus e do Adam. É ela que faz o Tannhaus construir a máquina do tempo e ela se une ao Jonas para deter o Apocalipse. No fim da temporada, a sua versão adulta está no bunker e a gente sabe que ela vai sobreviver. Já a sua versão idosa foi morta pelo Noah. O Ulrik Nielsen é da polícia de Winden em 2019 e ele é pai do Mikkel. Quando o filho desaparece, ele começa a investigar e, sem querer, ele vai parar lá em 1953. Lá ele acaba preso e envelhece em um hospital psiquiátrico. Quando ele tá velhinho, em 87, ele descobre que o seu filho tá naquele mesmo tempo que ele tenta fugir com o menino, mas é preso novamente. O Ulrik é casado com a Katarina Nielsen, que antes se chamava Katarina Albers. Quando adolescente, a gente sabe que a mãe da Katarina bateu nela e fica implícito que a sua mãe ou seus pais são abusivos. Em 2019, ela é diretora da escola de Winden. Depois que seu marido e o seu filho desaparecem, ela fica obcecada em investigar e descobre sobre a viagem no tempo. Ela quer salvar o seu filho e o seu marido que foram para outros momentos. Quando Jonas abre a passagem da caverna para impedir o apocalipse, a Katarina entra no buraco de minhoca e não sabemos para quando ela foi. A Hannah é a mãe do Jonas de 2019. Ela tinha um caso com o Ulrik mesmo antes do seu marido Michael morrer. Quando ela descobre sobre as viagens no tempo, ela decide ir para 1954 para ver o Ulrik, mas acaba o deixando preso e começa a paquerar com o policial Egon. A Martha Nielsen é filha do Ulrik com a Katarina. Ela teve um rolo com o Jonas que não foi superado. Ela acaba depois saindo com o melhor amigo dele, o Bartosz, mas eles terminam depois que tudo desanda. Ela descobre sobre as tretas temporais e conhece o Jonas do futuro, o adulto, mas acaba sendo morta pelo Adam. Uma versão dela de outro mundo aparece e salva o Jonas do apocalipse, o levando para algum lugar. O Magnus Nielsen é irmão da Martha e do Mikkel, e ele tem um rolo com a Franziska Doppler. No dia do apocalipse, os dois são levados pelo Jonas adulto para algum outro tempo junto com o Bartosz. O H.G. Tannhaus é um relojoeiro que adotou a Charlotte e a criou como neta dele nos anos 70, nos anos 80, a gente ainda não sabe quando que ele pegou ela. Ele é manipulado pela Claudia e pelo Jonas a construir a máquina do tempo, e ele escreve o livro Uma Jornada através do Tempo. Ele não sabe muito sobre como funcionam as viagens na prática, digamos que ele é um cara mais teórico. A Charlotte se casa com o Peter Doppler e tem duas filhas, a Elizabeth e a Franziska. Ela é policial em 2019 e descobre tudo sobre as viagens no tempo. Ela também descobre que o seu pai é o Noah. No momento do apocalipse, ela toca a mão da Elizabeth do futuro e não sabemos se ela sobrevive ou se ela vai para algum outro tempo. A Elizabeth Doppler é surda e está dentro do bunker na hora do apocalipse. A gente vê que ela vai sobreviver porque lá em 2053 ela vai ser a líder dos sobreviventes. Mas em algum momento antes disso, ela e o Noah tiveram um relacionamento e uma filha, que é a própria Charlotte. Lembra daquele lance do paradoxo de Bootstrap? Não sabemos ainda como a bebê foi parar com o Tannhaus, mas provavelmente é por isso que o Noah se separou da Elizabeth para ir procurar a filha deles. Lá no futuro, em 2053, a Elizabeth tem um braço direito que é a Celia, que inclusive é a intérprete dela. A Celia descobre a matéria escura que a Elizabeth estava escondendo. Ela descobre isso com o Jonas, que aparece por lá, mas ele vai embora viajar no tempo e deixa ela para trás. O pai da Elizabeth, o Peter, foi para Winden em 87 e ele é filho do Helga Doppler. A gente não sabe ainda por que eles não moravam juntos antes, se ele é filho biológico mesmo dele, mas mais pra frente ele se encontra com a prostituta Bernadette, ou Benny, mas se sente culpado por ser casado. Na hora do apocalipse, ele tá no bunker com a Elizabeth. Já a Bernadette, ou Benny, não sabemos se sobreviveu. Ela morava num trailer e é irmã de outro policial, o Torben Voller. Ele tem algum machucado no olho que a gente não sabe a origem e eu acho que eles não vão nos explicar. O Helga Doppler foi o menino que em 1953 levou umas pedradas do Ulrik do futuro. Ele ficou traumatizado e depois foi manipulado pelo Noah para ajudá-lo a sequestrar e usar as crianças na máquina do tempo. Ele tem o Peter como filho, mas também não sabemos ainda como isso aconteceu. Quando idoso, em 2019, ele volta para os anos 80 e tenta impedir a sua versão jovem de cometer os mesmos erros, mas acaba morrendo no processo. O Helga é filho do Bernd e da Greta Doppler. Lá nos anos 50, o Bernd foi responsável pela criação da usina nuclear. A Greta sempre foi muito religiosa e parecia ter um crush no padre Noah. O Bernd envelhece sendo chefe da usina, até que nos anos 80 ele passa o cargo para Claudia Tiedemann.
A Cláudia é filha do Egon Tiedemann, que em 1953 é policial. Durante anos, ele investiga o desaparecimento e morte das crianças e foi ele quem prendeu o Ulrich nos anos 50. Até que em 1987 descobre sobre a viagem no tempo. Ele quer investigar a caverna e a usina, mas a Cláudia tenta o impedir e ele acaba morrendo. A Regina Tiedemann é a filha da Cláudia. Em 2019, ela é casada com o Alexander e tem o filho Bartosz. Ela descobre que tem câncer e no dia do apocalipse, a versão adulta da Cláudia leva ela para o bunker para elas se salvarem. O Alexander Tiedemann chegou em Winden em 86 com o nome de Boris Niewald e assumiu a identidade de Alexander Kula, um cara que por acaso ele tinha o passaporte. Parece que ele tem também algum envolvimento com o assassinato que aconteceu em Marburg nos anos 80. Em 2019, ele é chefe da usina e esconde o lixo radioativo que foi gerado no acidente nuclear. Na hora do apocalipse, ele está preso na delegacia. O Clausen é um detetive que chega em Winden depois de receber uma carta dizendo que lá ele descobriria a verdade sobre seu irmão, o verdadeiro Alexander Kula. Ele prende o Boris Alexander por falsidade ideológica e depois entra na usina e libera o lixo tóxico, formando a matéria escura que desencadeia o apocalipse. O Bartosz Tiedemann é filho da Regina e do Alexander e forma um triângulo amoroso com a Marta e com Jonas. Ele começa a trabalhar com o Noah, cumprindo missões para ele sem nem saber direito quem ele é. No apocalipse, ele é salvo pelo Jonas adulto e não sabemos quando ele vai parar. Tem uma teoria muito forte que ele é um cara adulto que é morto pelo Noah jovem lá em 1921. Então é isso, esses são os personagens mais importantes e onde eles pararam na segunda temporada. Como eu disse, se você ficou confuso com alguma coisa, veja os outros vídeos que lá tem tudo em detalhes. Tem uma playlist enorme de Dark aqui no canal. E lembrando que quando estrear a temporada, eu vou soltar 8 vídeos, um para cada episódio, para vocês irem assistindo. Você assiste o episódio, assiste o vídeo 1, assiste o episódio 2, assiste o vídeo 2, para ir ajudando vocês a acompanhar a terceira temporada. Espero que vocês gostem dessa cobertura de Dark. Um beijo!